amigas e meus amigos, um forte abraço desde o cimo desta belíssima montanha que é a Franqueira. Foi aqui que hoje, dia 17 de junho, tivemos uma aula sublime dada pelo arqueólogo Cláudio Bruxado. Viemos aqui para observar esta belíssima paisagem, para falar sobre a ermida da Senhora da Franqueira, mas fundamentalmente para visitar as ruínas do Castelo de Faria. Isto que nós estamos aqui a viver está inserido dentro daquele movimento do património promovido pelo Museu da Olaria e são aulas interessantes que nos dão a conhecer mais aprofundadamente o nosso património. Desde aqui, pois, podemos ver uma costa marítima ampla, podemos ver um rio que era navegável e umas terras que eram muito apetecíveis. Portanto, terras essas que se faziam cruzar por vias importantes que ligavam o Porto, Póvoa, Ponte Lima, Viana do Castelo, a Espanha. Precisamente estas terras férteis, durante muito tempo, foram apetecidas por vários povos e, logicamente, isso implicava que as povoações que cá viviam tinham que se defender desses possíveis invasores. Estamos a falar invasores que vinham de Castela, invasores que vinham do sul, os árabes, invasores que vinham do mar, os vikings, etc. Só para falar em três povos que realmente passaram por aqui, por esta região de onde nós estamos neste momento. Depois de fazermos uma pequena visita à ermida da Senhora da Franqueira, uma ermida que possivelmente tenha sido mandada construir por Egas Muniz, descemos pelo caminho que ligava a ermida ao castelo e, uma vez junto à muralha do castelo celta, pois ouvimos precisamente uma explicação dos achados que foram encontrados neste castelo, que nos levam a dizer que estamos num sítio em que realmente a fortaleza pois tem mais de 5.000 anos, possivelmente. Tem vestígios de ocupação desde há 5.000 anos atrás. Tem povoado calcolítico, que se descobriram aí uns restos de umas lareiras com umas estacas das cavanas. Tem cerâmica da idade do bronze, temos a idade do ferro antiga, a idade do ferro mais recente, portanto do século III, II, I a.C. Temos romanização inicial, temos romanização plena. O castelo, esta estrutura funcionou como um vicus. Um vicus era uma unidade administrativa, era um local era um sítio onde vivia o questor, era o tipo que recolhia os impostos. E depois foi reocupado durante a fase turbulenta da chegada dos suevos. Nós temos aqui cerâmica dessa época, paleocristã. E depois temos ocupação na época visigótica. E depois temos a ocupação dos inícios da nacionalidade, no tempo em que havia essas perturbações entre leoneses, árabes e vikings. Porque nessas alturas as pessoas procuravam o refúgio no alto dos montes
especialmente os sítios onde já tinham algumas obras defensivas. E o que é que nós temos aqui? Nós tínhamos aqui vestígios do povoado da Idade do Ferro, que tinha algumas muralhas arruinadas, e principalmente um fosso, que andava na zona onde nós temos ali naquela parte baixa, onde nós paramos, fomos subindo e depois virámos à esquerda. Essa zona era o fosso do povoado da Idade de Ferro, que foi depois avivado durante a Idade Média. Eles aprofundaram-no e tornaram-no um fosso, mas não era um fosso inundável. Isto não andava aqui crocodilos nem nada. Isto era um fosso seco, mas que para vencer essa depressão tinha que se investir muito, não é? E enquanto se está a fazer a vencer esse fosso, está-se a levar com pedras na cabeça, não é? E com flechas e com... principalmente pedras, que a pedra era barata e fácil de apanhar, e havia muita. Portanto, dessa época da Idade do Ferro, eles dessas estruturas, e depois como tem uma série de penedia, eles conseguiam guardar o gado e os seus pertences e as suas vidas, e tudo caladinho à espera que o perigo passasse. E era um sítio de defesa desse. E era no tempo das populaturas, ou seja, das comunidades que se refugiavam aqui em casa na cidade, de vários lados, mas vinham para aqui. E sempre atentos ao que se passava, e isto era um sítio de estratégia nesse aspecto. Por ser um sítio estratégico, depois, quando vem a administração militar, que é uma administração militar, é sempre uma administração militar, a Presúria trouxe a figura do castelo. Primeiro a estrutura incipiente, talvez uma torre em madeira para vigilância e algumas paliçadas, mas essas paliçadas, essas torres foram sendo substituídas por estruturas mais permanentes em pedra. Que não é esta pedra que nós estamos a ver. Aqui na parte da Barbacá seria assim, mas na parte de cima não é. Porque se não fosse o grupo de locais Faria, nós hoje não tínhamos um castelo. Isto era um monte igual aos outros, tinha aqui ruínas de um castro, e provavelmente sabia-se que era um sítio da localização do castelo, como acontece em Famalicão com Vermoinho, que foi completamente destruído e não existe lá nada. Tem um castro, eles escaravam aquilo como se fosse um castro, mas a estrutura medieval é uns entalhos nos penedos. É umas depressões nos penedos. Então, o que é que nós vamos ver? Depois de fazer um pequeno percurso pelo castelo, pois chegamos à torre de homenagem que um grupo de barcelenses no século passado pois reconstruíram. Portanto, o que é que acontece? O grupo Alcaide Faria descobre o castelo, ficam muito entusiasmados e então criam logo um museu, e as peças que eram encontradas eram lavadas e eram colocadas logo em exposição. Portanto, era logo uma necessidade de mostrar ao público, uma vontade de mostrar ao público essas grandezas do passado, e fundaram-se como uma associação mesmo, com o papel passado, os estatutos, com tudo, com direções, e que se reunia frequentemente e começaram a convidar especialistas na área da arqueologia e da antropologia para visitar o castelo, as ruínas e o museu. E dos mais importantes, e foram logo dos primeiros, que lhes vem dar uma explicação, porque eles quando começam a escavar na segunda fase, na zona de baixo, começam a encontrar muitas casas, muitas estruturas circulares. Eles começam a pensar, pô, este castelo tinha muitas torres. E eles quando chegam aqui dizem, pá, não, era o Dr. Mendes Correia, que era um nome da medicina, da antropologia médica, e que há um departamento da Faculdade de Ciências do Porto que tem o nome dele, até tem o nome do Museu da Antropologia. O Dr. Santos Júnior, que faleceu há 30 anos, e que também era um apaixonado por Barcelos e cedeu até uma parte da sua coleção numismática à coleção da Câmara Municipal de Barcelos, uma coleção valiosa, deu ali umas centenas de exemplares muito interessantes. E tem nome da rua. Tem nome da rua, Santos Júnior, sim senhor. E depois tínhamos o engenheiro Rui Serpapino, que era conhecido como o Jovem, que aos 25 anos já era... Ele não chegou a fazer doutoramento, porque ele era de engenharia, mas depois dedicou-se à antropologia, à etnografia e à arqueologia, e, entre outras, entre a engenharia, a arquitetura, e que veio também numa visita e foi ele que identificou algumas peças pelo próprio punho. Na exposição tem lá 3 papéis manuscritos que foram escritos por ele. E tem a situação é que ele morreu 6 meses depois de ter vindo aqui ao museu. Não tem nada a ver, não é maldição da múmia, nem nada disso. Mas tem a ver que ele morreu com
septicemia tifoide, portanto ele apanhou febre tifoide e faleceu muito jovem e o epitáfio na sepultura dele no cemitério de Agromonte é um elogio. A morte leva sempre os jovens, não é? Quer dizer, é mais ou menos esta situação. É um projeto inacabado e ele deveria dar muito um contributo inestimável à nossa civilização. Mas de qualquer maneira só para vos dizer que este sítio entrou logo na esfera dos sítios importantes de Portugal na parte da arqueologia, de tal maneira que o Grupo Alcaide Faria começou a publicar, um bocado mais tarde, em 1948, o boletim do Grupo Alcaide Faria, que saíram dois números. Depois, entretanto, eu tenho que falar a seguir o que é que no presente. Mas saíram dois números e quando sai o primeiro número, o segundo número é uma espécie de toda a gente que recebeu o primeiro número a dizer que espetáculo de obra. Nós estamos a falar na história, nós estamos a falar da escola dos análises, estamos a falar de começarem a escrever artigos, a começar a dividir, não fazer histórias enciclopédicas, mas fazer artigos sobre casos específicos. E então nesse volume tinha um artigo sobre sementes encontradas no Castelo de Faria. Uma coisa que ainda hoje não há nenhum especialista na área da arqueologia que seja atracologista, que é assim que se chama. Estudo de sementes, pólenes, não sei o que mais. Não existe. Em 1948 houve um artigo sobre sementes. Um sobre heráldica, sobre cerâmica, sobre metalurgia. E foi uma lufada de ar fresco, e já se editava o arqueólogo português, que era uma notícia de sítios e tal. Mas este aqui era artigo já da escola dos análises. Mesmo uma coisa completamente diferente, completamente fora da caixa. Feito por comerciantes, por pessoas comuns. Não estamos a falar de académicos que souberam ir buscar aos académicos o que fazer. E começaram a publicar espólio. O segundo volume tinha um artigo sobre o Paleolítico de Barcelos, do camarada de França e do Jorge Zbyszewski, que era uma autoridade europeia do Paleolítico Inferior. E, portanto, esta coleção, estes dois volumes, que são esgotadíssimos, não se encontram. Eu quase dava um rim para ter essas meus. Eu tenho acesso para ir fotocópias, não é? Mas é uma coisa extraordinária. O segundo volume tem as cartas de todas as universidades que receberam os grandes investigadores, que receberam o primeiro volume a dizer: pá, contem connosco porque vocês estão a fazer um projeto completamente diferente, é assim mesmo que deve ser. E o que nos diz muito bem do que estava a passar aqui, e eu volto a dizer, só tenho pena que eles não tenham reconstruído o castelo todo. O que é que eles reconstruíram? Reconstruíram primeiro a torre, mas ficou muito curta. Elas podiam ter feito isto para aí com mais 3 ou 4 metros, porque as pessoas quando vêm aqui não sabem o que é isto. Isto era a base da torre de homenagem. Mas tem um problema, não é? Vocês não conseguem dizer qual é o problema? Entrada. Entrada. Não há entrada, não é? As pessoas, como é que entravam? Entravam por baixo? A torre de homenagem nunca podia ter uma porta no primeiro andar, nem no segundo andar. Tinha que ser sempre, como em Guimarães. Se vocês forem a Guimarães, a entrada está à altura do muro, e o muro tem 6 metros de altura. Portanto, ela está, em linguagem de hoje, está no segundo andar. O resto são primeiro andar, segundo andar. E que só se entrava por aquela pontezinha de madeira que vinha da muralha, e que em caso de perigo, se os inimigos entrassem no campo do castelo, tirava-se a ponte, botava-se abaixo, queimava-se o que fosse, e o inimigo tinha que botar a ponte. Ou eles morriam à fome ou à sede, ou tentavam desencravar as pedras da torre para demolir a torre. E então o que é que acontecia? Eles vinham os sapadores, a palavra vem daí, trabalho de sapa, trabalho de base, depois já também temos que ver a expressão trabalho de sapa, é isto. O trabalho de sapa era de sapador, tentar meter aqui ferros enquanto estava a chover coisas lá de cima, tudo e mais alguma coisa, pedras, flechas, fezes, água a ferver, não era azeite a ferver como se vê no... O azeite é caro, era só água, existia água a ferver, ou alcatrão, resina, água quente com resina, porque a resina, se estivesse incendiada, depois já era difícil de apagar. Portanto, era um trabalho de sapa, é um trabalho difícil. Tentavam desencravar as pedras, que era para a estrutura da parede ceder e cair. Só que vocês conseguem ver que estas pedras têm aqui uns encaixes, que elas encaixam umas nas outras. Estão a ver aqui?
estas pedras em T e em L, elas encaravam umas das outras como se fossem peças de um puzzle, não é de Lego, porque Lego é umas peças que vão encaixando umas nas outras que dificultam esse trabalho de sapa. Isso é uma das inovações dos castelos românicos. E esta torre devia ter aqui, se eles tivessem feito mais uma fiada com um arranque da porta lá em cima, as pessoas percebiam perfeitamente o que é que era. E ganhava muito a nível de ilustração do sítio. Nós não podemos fazer nada aqui porque isto é um monumento nacional. E os monumentos nacionais são intocados. Se isto tivesse reconstruído, estava. Hoje, respondendo, antecipando a pergunta, e porquê é que não se reconstrói? É impossível. A nossa teoria aqui é manter isto como uma ruína. A grande dificuldade é articular a informação de maneira que as pessoas percebam que nós temos aqui diferentes momentos ocupacionais à mostra. Se me dissessem, faz o que tu quiseres lá, dentro de certas perspectivas, eu tapava o povoado da Idade do Ferro. Era preferível, não interferia com a leitura do sítio, porque nós temos a informação já, mas eu tapava o povoado da Idade do Ferro. Há aqui bons povoados da Idade do Ferro escavados que podem ser visitados, pertíssimo daqui. E até com a situação, nós podemos enviar para lá para estudar a Idade do Ferro e eles enviarem para cá para estudar a Idade Média. Para outros sítios. Tinha que se resolver a questão de... Porque quando se entra no povoado, entra-se pela parte da Idade do Ferro. Vê-se casinhas redondas. E as casinhas redondas são algumas, são 7 ou 8, e aquilo tem uma dinâmica completamente diferente daquilo que nós usamos hoje. A nossa casa, um apartamento, uma vivenda, é um bloco perfeitamente dividido, só que eles tinham umas divisões entre edifícios. Dormitório, ou a zona de refeições, celeiro e corral. E agora vamos explicar a um miúdo que, olha, a casa eram 3 casas. Então eram 3 casas ou uma casa? Mesmo aos grandes. E depois outra coisa que nos acontecia mesmo muito, Sandra, não sei se ainda apanhaste isso em São Lourenço, que as pessoas chegarem lá, com o Gaitão, é? Não aqui à procura de petróleo, não sei o que é. As pessoas eram assim tão pequenas, porque, sendo os muros deste tamanho, automaticamente pensa-se que as pessoas eram com um palmo de altura. É assim, é assim. E nós temos que lidar todos os dias com este tipo de como comunicar bem estas situações, porque nós tivemos muitos anos a aprender como se fazia, mas principalmente muitos anos sem comunicar. Era só escavar para a amostra, nem os museus sabiam e agora vamos lá ver como é que as coisas acontecem. Isto perdeu-se muito tempo e formar essa consciência, uma consciência para o património é muito complicado. Mas também isto não é um grupo de coisas. Vamos aqui ao terreiro. Espero que tenham gostado. Se gostaram, coloquem o vosso like, façam o vosso comentário, subscrevam o canal, que eu por cá vou continuar a falar deste património admirável que temos no nosso concelho. Até lá, fiquem bem, um abraço.